então direto para Goiânia, lá no CIE, onde está a nossa colega repórter aí conversando com o pessoal que está fazendo. Eles estão fazendo ditado ainda, Giovana? Sim, a gente agora interrompeu o ditado para conversar um pouquinho, mas o Fábio está aqui com as palavrinhas. Eu trouxe a professora do lado já também, a instrutora, para a gente saber. Tudo bem? Olha só, vamos corrigir, Fábio. Explicação. Isso, botei o X na explicação, o X no excursão, X no exceção. Tá, vamos parar aqui no exceção então, professora. São XC. Tá, ok? São XC, ele colocou só o X. Isso aqui é muito comum, não é? O Fábio já me disse que português é um problema, né? Com certeza, muito difícil. Quais as dicas? Então, leitura, cursos de qualificação, qualquer tipo de leitura é fundamental para que esses jovens não se prejudiquem num processo seletivo. Tá, ok, então muito obrigada, Verusca. Capacitação, treinar. Ô, Giovana, deixa eu fazer uma pergunta para a professora. Agora, que tipo de leitura? Porque não é todo tipo de leitura, né? E quando a pessoa estiver lendo, ela deve prestar atenção também, né? Que tipo de leitura a senhora indica e prestar muita atenção ao que está lendo também, né? Não é qualquer leitura que vai ajudar nesse momento. Literatura, reportagens, tudo isso contribui para que ele consiga aperfeiçoar melhor esse vocabulário. Prestando atenção em quê, professora? Prestando atenção na escrita, na forma correta de se escrever e também no significado dela. Não adianta apenas ler, tem que também entender aquilo que se lê. É interpretar. Exatamente. Isso é muito cobrado mesmo, né? Exatamente. Tá, ok, então essas são as dicas, Verusca. Obrigada, Giovana Dourado. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal. Vamos continuar fazendo ditado, isso é importante. Obrigada, boa tarde. Vamos continuar com o ditado, então. Sérgio, a gente volta aqui com o Sérgio Sabino, que é especialista em recrutamento. Eu chamei para os 10 mandamentos aí que sua empresa criou. A gente já falou alguma coisa no jornal hoje, né? Sim. Inclusive as perguntas tinham a ver com esses 10 mandamentos. Vamos complementar aí os mandamentos para se dar bem numa entrevista de emprego, que a gente deixou de falar no jornal hoje? Não vamos falar dos 10, mas se eu pudesse lembrar pelo menos mais 2 dos que a gente não disse. Primeiro, fazer uma boa pesquisa sobre aquela empresa que você enviou o currículo, né? Não basta você pegar o currículo, olha, vou mandar para todas essas vagas, de repente você é chamado para uma entrevista, não pesquisa sobre a empresa, não sabe nem o que ela faz e chega lá muito despreparado. Então pesquise, veja o tamanho, veja que tipo de produto, de material ela faz e tem a ver com a sua história profissional. Isso é muito importante. E o 2? O 2, se eu pudesse também dizer, no final da entrevista, sempre existe muito aquela discussão, quanto tempo eu espero para acionar essa pessoa que me entrevistou, para que eu possa falar um pouco de retorno. A gente até recomenda, é elegante você depois de uma semana, uns 10 dias, telefonar, inclusive para aquela pessoa que te deu o contato, né? O entrevistador que te deu o contato, ele já te deu aquela liberdade para que você possa buscá-lo, para ter um pouco de informação sobre a entrevista. Antes disso, no dia que você faz a entrevista, depois você já pode enviar um e-mail ou fazer uma ligação agradecendo pela participação e até já pedindo para algumas impressões. É simpático, você só não pode ser muito insistente nisso, né? Faça uma vez e aguarde a decisão dos entrevistadores. Ok, temos a pergunta do Antônio Alisson Silva. Qual o principal requisito que as empresas procuram ou priorizam no candidato? Olha, é uma pergunta muito aberta, né? Depende muito da vaga, depende muito da senioridade dele. O que todas as empresas em todas as vagas buscam é entusiasmo e você provar que realmente tem a ver com aquela vaga, né? Você tem que provar com a sua experiência e com a sua vontade naquela conversa que você pode ser a pessoa a preencher aquela função. Dos seus mandamentos, lembre um que mostre entusiasmo. Olha, o mandamento 3 que fala muito do seguinte, que perguntas você pode fazer para o seu entrevistador, né? Essas perguntas começam a fazer o entrevistador pensar um pouco, poxa, esse é diferente daqueles outros que eu entrevistei. Que mostra entusiasmo? Mostra entusiasmo porque, olha, essa vaga já existia, que tipo de função eu vou desempenhar, você pode me dizer se essa vaga tem algumas pessoas que eu tenho que liderar, se ela tem que interagir com outras áreas. Enfim, você mostrando esse interesse já nos detalhes da vaga que você só conheceria se fosse contratado, é muito interessante para o entrevistador. Gi Carvalho, o que fazer para disfarçar a ansiedade e passar uma imagem de segurança para o entrevistador? Novamente, eu na função de entrevistado hoje, né, o que eu posso recomendar é simplesmente você tem que realmente se controlar a entrevista, encare como uma reunião de trabalho, encare como uma conversa que você tem que ir muito bem preparado. Não é a primeira vez que você vai fazer isso.
né? Inclusive, a gente até passou as perguntas algumas vezes, né? Lógico. Você mentalmente treinou as respostas, e você recomendaria isso também para um candidato que vai passar por uma seleção. Preparem-se, essas perguntas que a gente comentou no jornal, elas são muito frequentes, essas você já tem condição de levar, isso já te dá mais segurança. Tá. Ezequias Lins, o que fazer, Ezequias, né, assim, o que fazer se chegar atrasado em uma entrevista? Olha, primeiro se desculpar, né? Acho que todo mundo está sujeito a isso, especialmente nas grandes cidades. Se desculpe, diga que foi um problema. Se o atraso for muito grande, aí você se desculpe mais ainda e já sugira uma outra data. Né? Sim. Mas procurar nunca chegar atrasado, nunca. né? É quase um dogma porque você já mostrou uma característica negativa sobre você. A gente até mostrou isso na reportagem, e o Fernando Capella, que me deu entrevista, ele dizia isso. Olha, alguns dias antes, procure fazer mentalmente o trajeto, O roteiro, calcule o tempo. O roteiro de ônibus, trem, metrô, a pé, para você calcular exatamente quanto tempo você vai levar até aquele lugar. Tudo bem que o trânsito não é o mesmo todos os dias, às vezes acontece um acidente. Mas é possível se programar. Procure fazer isso, porque você já mostra o interesse. Aquela história de mostrar que você realmente quer aquela oportunidade. Tá bom. Carlos Rocha, em meio a tantas pessoas qualificadas, o que serve como critério para a exclusão do candidato a uma vaga? Olha, o mercado realmente está muito competitivo, né? Então, os detalhes vão fazer diferença. Esses detalhes que a gente conversou sobre uma entrevista bem colocada, você ser muito transparente, você mostrar na entrevista que você tem condições de reunir todas aquelas suas qualidades que estão no currículo para aquela empresa. Então, pesquise sobre a empresa, estude bem a sua própria trajetória e faça isso. Uma das duas coisas. Ok. Diana Soares, o entrevistado exigir um valor de salário demonstra desinteresse na vaga? Nem sim, nem não. Mas a gente não recomenda que isso seja feito, né? Porque você tem que mostrar primeiro que aquela vaga tem a ver contigo, que você está entusiasmado com ela, e depois a discussão de salário se você for o escolhido. Nunca falar sobre salário? A não ser que você seja perguntado. Se você for perguntado, até porque o recrutador muitas vezes ele quer fazer isso como filtro, você seja transparente também da mesma forma. Yara Silva, o que devo falar quando o entrevistador pergunta que cargo quero exercer? Olha, o seu entrevistador também ele precisa estudar um pouco mais, né? Na verdade, quanto mais apropriada já for a pergunta, melhor. O cargo ele tem que te trazer. Se ele te perguntar, você pode dizer de uma maneira abrangente, você não pode dizer hierarquia. Fala, olha, eu sou boa em fazer essas determinadas coisas. Falar das suas atividades e ele talvez vá formatar um cargo para você. Qualidades, né? Eu tenho qualidades assim, sei assim, fazer assado. isso, tenho experiência nesse setor, nesse segmento, anos de carreira nisso. Eu quero trabalhar fazendo esse tipo de função. Qual é o nome do cargo? Às vezes cada empresa tem o seu. Bacana, interessante. Fernanda Camargo Lopes, já fiz algumas entrevistas, não passei, nunca recebi um retorno explicando o motivo. Isso não está errado? Sinto falta de saber o motivo. Sim, na verdade... Como diz a minha amiga Sandra Nemberg, deselegante, né? Deselegante, E na realidade, infelizmente, pelo alto volume de entrevistas que são feitos, é uma prática que ainda acontece, né? A gente batalha muito até nas nossas empresas, a gente treina muitas pessoas porque é um direito do candidato saber o que tem acontecido. Se você não foi contatada depois de 30 dias após a entrevista, provavelmente você não é a escolhida, mas as razões é que a gente trabalha muito para que os recrutadores passem a informar. Isso é importante. Mas não é nenhum problema dela, não é pessoal. Falta de organização da empresa. Às vezes a empresa não tem quantidade de gente suficiente, porque ela segue entrevistando e ela não consegue fazer esse tipo de tratamento. Mas não é um problema pessoal, ela não pode tratar no pessoal. Ok. A Rafaela Sabatelau, eu acho que o nome é esse, Rafaela, seu sobrenome. Se tiver errado, me perdoe, viu? As empresas priorizam muito o trabalho em equipe. Ele é realmente essencial para todas as carreiras? Olha, para quase todas, né? Na verdade, porque hoje toda empresa não deixa de ser uma equipe. Uma família é uma equipe, né? Então, partindo do pressuposto que ninguém vive sozinho, sim, as empresas buscam alguém que trabalha muito bem em equipe. Bom, e a gente, antes de começar a falar aqui na internet, no Jornal Hoje, a gente chamou a atenção para a tatuagem. E a tatuagem, ela ainda é um tabu no mercado de trabalho? Será que o selecionador, ele não contrata uma pessoa porque ela tem tatuagem, 1, 2, 3? Veja a reportagem que a nossa equipe de Porto Alegre preparou para você. Essa linguagem corporal traduz sentimentos e personalidade, mas ainda causa polêmica quando o assunto é mercado de trabalho. Choca muito ainda, né? Futuramente eu acho que não. Não tem nada a ver, mas tem algumas pessoas que têm esse preconceito, né? Quem tem esta identidade visual pelo corpo, rebate. A minha função não vai afetar em nada, né? Eu acho que o meu desempenho no trabalho, eu acredito que não vai afetar em nada. O que eu tenho que ter é um caráter bom, né, para mim exercer a minha função corretamente. Algumas empresas que têm uma rotina mais formal, por exemplo, dentro do mercado financeiro,
estruturas mais jurídicas. Essas pessoas realmente, às vezes, elas tendem a ser eliminadas. Em algumas profissões, a tatuagem é muito bem-vinda. É o caso da Malu, que é vendedora aqui nesta loja de óculos. Com todo esse seu estilo, ela passa até mais segurança para os clientes na hora de escolher os produtos e até para mudar de estilo. Ela tem mais de 50% do corpo coberto por figuras. Tipo, eles ficam olhando assim, nossa, aquela menina ali, ela tem tatu, tem um estilo, um certo estilo. Então, se ela tá falando é porque é verdade. Então, eu vou confiar nela, vou comprar com ela, porque ela entende e tal. Eu sinto muita confiança dos clientes em relação ao meu estilo, ao meu visual, assim. É preciso ter consciência do que esta linguagem corporal representa. Existem tantas possibilidades de fazer, de matar a vontade de fazer alguma coisa assim, numa coisa mais sutil, né? Usar uma tatuagem num local onde tu pode mostrar no final de semana, no verão, na praia, fazer de uma maneira mais discreta e que tu possa ter as duas coisas. Não correr risco no mercado de trabalho, não correr risco na tua carreira e poder também satisfazer isso de uma maneira bacana. Adorei as tatuagens da Malu, adorei a coragem, achei lindas as suas tatuagens, viu, Malu? Bem bacana. E a gente tem uma pergunta, viu, Sérgio? Tem a ver com o termo Nicolas Guilherme. Ele diz que tem algumas tatuagens e ele pergunta se seria melhor escondê-las na hora da entrevista. Olha, Nicolas, depende do segmento que você trabalha, que você quer trabalhar, né? Acho que a nossa companheira da matéria foi muito clara e é real. Alguns setores da economia, eles são um pouco mais avessos à tatuagem. Então, o mercado financeiro, a área jurídica, se você tem tatuagens aparentes no seu dia a dia, talvez você sofra algum tipo de restrição. Mas dos demais, eu acredito que você não precisa esconder. E aí, quando ele for para a entrevista, ele não precisa tocar no assunto, ele esconde as tatuagens. Não, porque isso raramente é perguntado. Se não é visível, não tem nenhum tipo de problema, na minha opinião. Sim, se ele não está expondo, é muito dele, é muito íntimo, né? Perfeito. Ok. A Glória Maria Silva Santos, como as empresas olham as pessoas que estão há muito tempo fora do mercado? Olha, Glória, eu não sei qual é o tempo, depende do tempo, mas claro, uma pessoa que está muito tempo fora do mercado, ela é vista como alguém que precisa se atualizar. Então, se é o caso do seu currículo, a gente recomenda que você seja transparente no tempo, mas mostre que tenha feito cursos de aperfeiçoamento, que você tem crescido na parte acadêmica, isso pode te ajudar. Luciomar Carvalho, briguei com meu chefe e fui demitido. Devo contar a verdade se me perguntarem o motivo da minha saída do último emprego? Luciomar, sempre transparência, né? Essa briga, se teve alguma razão, foi uma razão justa para você, que você defendeu os seus princípios e a sua ética, sim, pode explicar. Tati Caraguá. É certo a empresa descartar uma pessoa de um processo seletivo por ela estar com o nome sujo no mercado? Olha, não existe um consenso sobre o assunto. Poucas empresas fazem esse tipo de busca na hora das entrevistas. Então, pessoalmente, eu acredito que não, mas isso também cada empresa tem a sua política. É proibido por lei isso, Sim. Né? Agora, se a pessoa vai trabalhar num banco, por exemplo, se o banco faz esse tipo de restrição... A gente nem consegue saber as razões da eliminação, né? Isso às vezes pode acontecer por tantos motivos, esse é só mais um. Então, assim, por lei, não, mas... Não pode, né? Se o selecionador disser, olha, você foi eliminado porque seu nome... Por essa razão, não, aí você tem um problema. Tá. Maria Aparecida, estou muitos quilos acima do peso, isso pode atrapalhar na minha contratação? Olha, Maria Aparecida, via de regra, não. Né? A maioria das posições executivas não existe esse tipo de determinação. Né? Então, acho que, claro, do ponto de vista de saúde é sempre bom a gente se cuidar, mas não, do ponto de vista funcional, não tenho visto esse tipo de tendência. Angélica Fátima, o que devo falar em uma entrevista de estágio quando perguntam o que faço nas horas livres? Olha, Angélica, é ser muito transparente. Normalmente a gente fala do lazer, da família, a gente fala das coisas que fazemos na hora livre. Seja você mesmo, se você faz tudo que você gosta e isso é muito natural, nenhum problema. Claro. Bom senso nessa hora, claro. Se ela for, por exemplo... a festas e ficar até de madrugada. Gosto de ir ao cemitério à meia-noite, todos os dias, não sei. Isso não conta. Acho que o bom senso é bom, impera, né? Você falar um pouco dos seus hobbies, do que você gosta de fazer, com a família, com o namorado, com bom senso. É bom falar de esportes, claro, né? Trabalho Cinema. em equipe, olha, gosto de sair com os amigos, viajar, coisas que a gente faz normalmente. Tá. Por favor. Gosta de ir ao cemitério mesmo. Daniela Lemos, se o selecionador perguntar sobre doenças, devo falar ou omitir? No meu caso, eu tenho bronquite alérgica. Olha, Daniela, esse tipo de pergunta é muito rara
nas entrevistas propriamente ditas. Existe um exame admissional que vai detectar tudo isso, se necessário. Então, acho que é o caso de você nem citar, porque provavelmente não será perguntado. Esse tipo de pergunta pode ser feita se a pessoa tem alguma doença? Olha, eu não sou recrutador efetivamente, mas todos os recrutadores de nossa empresa nunca fizeram. A menos que o cargo exija... Claro, você tem cargos de insalubridade, que talvez uma pessoa com algum problema respiratório pode potencializar, mas realmente... Se ela vai trabalhar com gesso, por exemplo, aí é uma coisa tipo importante para a empresa. Mas normalmente isso nem é abordado, os exames admissionais é que vão determinar a eliminação ou não. Tá. A Patrícia Daniele, cores escuras de esmaltes influenciam em algo na hora da entrevista? Olha, não sou um usuário, vou tentar dar aqui a minha posição de especialista. Não, acredito que não. Você tem que ir de acordo realmente com aquela empresa, com a sua personalidade e com a personalidade da empresa. Essa é sempre a união que você tem que fazer. Ambientes mais formais, talvez cores mais escuras seja a regra. Tá, mas eu posso dar uma opinião claro, feminina? Por favor, de usuária. Patrícia. Se você for com um esmalte muito chamativo, eu acho que o vinho, o vermelho, já entraram no dia a dia das mulheres, não há problema algum. Mas se você for com um verde, um azul, é claro que em algum momento você vai balançar as mãos, como eu estou fazendo agora, sem perceber, você vai colocar a mão em cima da mesa. E o recrutador, com certeza... Vai perceber, ele vai reparar, com certeza. E não é que ele vai te eliminar por causa disso, mas ele vai desviar a atenção dele de você, que é o foco. Né? E é o que a gente estava falando, inclusive, das roupas. Sim, exatamente. Você tem que mostrar que você... quem é você para o trabalho, não o que você curte no dia a dia. Nada pode ser mais chamativo do que você naquela hora, exatamente. Né? Do que o que você está transmitindo. Então, talvez excesso de joia ou bijuteria, não sei o que você gosta de usar, esmaltes com as cores que as pessoas não estão muito acostumadas, chocantes, enfim, batom escuro, maquiagem muito chamativa, nada disso, né? Não, enfeites no cabelo. Sobriedade é o ideal. Exatamente, porque você vai desviar a atenção do foco que é a sua mão de obra, o seu trabalho, a sua carreira, o seu profissional. Isso aí. Tá. Cláudia Nora Lopes, como falar dos defeitos e qualidades sem se queimar na entrevista? Olha, qualidade é bom falar, né? Sempre bom. Olha, com naturalidade. Todo mundo tem defeitos. Se a gente partir desse princípio, quem está te entrevistando tem, você também tem. Fale deles com muita clareza, que você busca melhorar, nenhum problema para você. O defeito, as pessoas costumam falar do defeito, eu trabalho demais. Sou muito perfeccionista. Não, gente, isso não é defeito, né? Perfeccionismo, não usa isso, né? Trabalho demais, sou estressado para o trabalho, ansiedade, esse tipo de coisa. São pacotes... Não usa, mas todo mundo usa, todo candidato usa. O que fala, então, porque é da personalidade das pessoas, é o seguinte, eu vou falar que isso é ruim, mas eu quero que ele pense que é bom, que eu não tenha defeitos. Que é seu pau para toda inconscientemente obra. É isso. Na realidade, eu vou dar o meu caso pessoal. Eu tinha, no início de carreira, muita dificuldade em lidar com conflitos. Então, por exemplo, eu comecei a ter equipe, como é que eu demito uma pessoa, como é que eu me posiciono frente a um conflito de duas pessoas do mesmo time, sem tomar partido. Isso é um defeito porque você evolui aos poucos para você aprender como mediar conflitos e ser justo. Né? Então, à medida que você cresce, você vai ficando mais maduro e você aceita esses defeitos com mais naturalidade. Então, tenta fazer esse exercício. O selecionador sabe que é uma pegadinha de resposta o candidato dizer que o defeito dele é perfeccionismo e trabalhar demais. Não use mais, essa já está fora de moda. A Cássia Souza, falar muito durante a entrevista pode ser prejudicial? Pode. Pode porque... Quanto mais você fala sem ser perguntado, mais risco você tem de revelar algo que não é necessário e perde tempo com as coisas que importam. Só responder o que está sendo perguntado. Com maior objetividade e clareza. Elvis Santos, o fato de ter um processo trabalhista contra uma empresa pode me atrapalhar? Olha, Elvis, eu não sou um especialista em legislação trabalhista. Eu acredito que possa. Mas não existe também. Nas entrevistas isso não é abordado. Dificilmente esse assunto acaba sendo conversado. Mas sim, um processo trabalhista em alguma empresa de um setor muito pequeno, não porque existe alguma legislação, mas porque as pessoas se conhecem. Você acaba ficando marcado pelo setor, não necessaramente pela dinâmica. Da empresa que está querendo informações sobre ele, porque vai ligar você pega e referências, exatamente. Você às vezes tem um procedimento de buscar as referências. Olha, você conhece tal candidato, fulano de tal, trabalhou com vocês, isso vai ser aberto e se você está ali disputando vaga com 3, 4 pessoas, provavelmente nesse momento você deve ser eliminado. Esse é um assunto que a gente já falou tantas vezes de entrevista de emprego e é um assunto que realmente a gente nunca tocou.
Olha, eu agradeço ao Sérgio Sabino, agradeço a você que mandou suas perguntas. Muito obrigada por ficar conosco ao vivo no Jornal Hoje, aqui também ao vivo na internet. Obrigada e boa tarde. Obrigado a você, Verusca. Obrigado a todos. Seja bem-vindo aqui na Sala de Emprego, que volta na próxima segunda-feira com um outro tema. Boa tarde.